Boa noite, irmãos. Então, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar de um assunto que é bem especial, que vocês todos vão gostar, porque nós vamos falar hoje sobre a bênção do Senhor, que é a coisa mais almejada pela humanidade, até mesmo mais do que a casa própria, né? Então, hoje nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônica, capítulo 7, e vamos ler do versículo 13 até o versículo 15. E desse texto nós vamos tirar uma lição maravilhosa para as nossas vidas. Eu vou ensinar a vocês quais as condições que Deus dá para vocês continuar sendo abençoados por Deus. Então vamos abrir nossas Bíblias neste momento. Então diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 7, vou ler do versículo 13 até o versículo 15, diz assim: Se eu encerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, como os irmãos sabem, esse texto é um texto bem especial, porque Salomão acaba de terminar o templo e ora, e Deus escuta a sua oração e diz que ele aceita o templo como um lugar de sacrifício. E todos aqueles que realmente se humilhar diante dele e orar, ele vai responder às suas orações. Então vamos falar bem detalhadamente. Eu quero que você preste bem atenção nesse vídeo, assista até o final, para você continuar sendo abençoado por Deus, certo? Então, o próprio Jacó, ele brigou com um anjo, né, no rio, no vale de Jaboque, para ser abençoado por Deus. Então, se eu perguntasse a vocês nesta noite, quem quer ser abençoado, certamente todos vocês iam dar um sinal que realmente queria ser abençoado por Deus. Então, vou ensinar neste momento agora para vocês quais os passos que vocês devem dar para continuar sendo abençoado por Deus, certo? Segundo esse texto que nós lemos agora. O primeiro passo que nós devemos dar é ser humilde, certo? Então Deus diz assim: se o meu povo, no primeiro versículo diz, 14, a parte A, diz: se o meu povo se humilhar, então o homem realmente ele tem que ser humilde, certo? A humildade aqui é no sentido de abandonar o seu pecado, certo? Porque muita gente, ele peca, mas ele acha que não pecou, ele não pede perdão por falta de humildade. Então, o que Deus quer aqui é que o homem seja humilde, né? Se humilhe e peça perdão, reconheça o seu pecado e assim ele será abençoado por Deus. Porque nós entendemos que nós temos que ser realmente dependente de Deus em tudo, né? Nós temos que reconhecer a grandeza de Deus, temos que saber quem Deus é e quem nós somos, né? A grandeza de Deus, e devemos reconhecer a nossa pequenez. Nós devemos reconhecer que pecamos e que nós precisamos abandonar o nosso pecado e assim nós seremos abençoados por Deus. Um exemplo clássico que a Bíblia mostra é do exemplo do fariseu e do publicano. Veja que o fariseu, quando chegou no templo para orar, ele orava de si para si, mostrando: eu sou isso, eu sou aquilo, eu dou dízimo. Então, ele orava sem humildade, orando de si para si. E o que foi que aconteceu? Deus não respondeu aquela oração, porque ele não demonstrou humildade. O contrário do publicano, né, que chegou batendo no peito e dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. Então a gente vê a atitude do publicano, que era uma atitude de humildade. Ele disse: Senhor, eu não mereço, eu quero que o Senhor me abençoe, eu sou pecador, não mereço coisa boa, mas eu estou aqui diante de Ti, pedindo que o Senhor derrame a Tua graça sobre mim. Então, vemos aí nessas duas atitudes a diferença de uma pessoa humilde e de uma pessoa que não tem humildade. Então nós precisamos realmente dar esse primeiro passo para ser abençoado por Deus, é ser humilde. Então pergunto a você nesta noite: você reconhece que depende totalmente de Deus? Se você reconhece que você
é uma pessoa humilde que depende de Deus, então você já deu o primeiro passo para ser abençoado por Deus. Então vamos ver aqui no texto qual é o segundo passo que Deus, através de sua palavra, nos mostra para que devemos dar esse passo e continuar sendo abençoado. É a oração, certo? Primeiro ele diz, se o meu povo se humilhar e orar. Então a oração é o segundo passo que nós devemos dar para continuar sendo abençoado por Deus, certo? Lá em João, no capítulo 16, no versículo 24, vai dizer o seguinte, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peça e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então nós entendemos, irmãos, que a oração ela é muito importante na vida de um crente, certo? A oração é um canal que conecta o crente a Deus, certo? Então quando você está numa situação de dificuldade, como você está agora, nessa pandemia, né? Necessitando das bênçãos de Deus, né? Então, o que é que você deve fazer? Você deve orar. A oração ela funciona como uma arma de guerra. Vamos dizer que você está numa batalha, numa guerra, numa situação difícil, e o que é que você faz? Você liga para Deus, se conecta com Deus e pede para Deus qual é a melhor saída daquela situação. Então, se você está passando por esse momento de dificuldade agora, não tem outra solução. Você precisa orar, certo? Isso é um mandamento que nós vemos aí nesse contrato que Deus faz com o povo de Israel, nessa aliança, né? Se você se humilhar, se você orar, você vai ser abençoado por Deus, vai continuar sendo abençoado por Deus, certo? Então nós temos vários exemplos bíblicos, né, de homens como Daniel, em situações difíceis, que sempre se ajoelhava para orar, porque via em Deus a solução. Nós vemos também Neemias, né, um homem de Deus, que em todas as coisas que Neemias ia fazer, Neemias primeiro ele se ajoelhava e orava diante de Deus, e Deus respondia às suas orações, e tudo ficava mais fácil. O próprio Moisés, levando o povo de Deus, tirando do Egito, né, para a terra prometida, Moisés sempre orou a Deus, e Deus prontamente respondia às suas orações. Então, não esqueça de dar este passo tão importante na sua vida, que é orar, certo? Então, pergunto a vocês nesta noite, você tem se conectado com Deus? Então, se você realmente tem se conectado com Deus, lembre-se, você já deu 2 passos para continuar sendo abençoado por Deus. Você foi uma pessoa humilde e você também está orando. Então, continue fazendo assim e não tem como as bênçãos de Deus não chegar para a sua vida, certo? Terceira condição para ser abençoado por Deus. Primeiro, que nós vimos foi humildade, oração, e no versículo 14, ainda na parte C, diz o seguinte, buscar a Deus, certo? Então você tem que buscar ao Senhor para ser abençoado por Deus. Esta é uma condição. Vou ler aqui mais um versículo para reforçar esse que eu li, Jeremias 29, 13, diz assim a palavra do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, irmãos, Deus está bem perto. Ele diz, aqueles que me buscar, eles vão achar. Deus vai estar perto. Jeremias diz isso, né? E isso é uma promessa de Deus, né? E as promessas de Deus, elas não caem por terra. Quando Deus promete, Ele realmente cumpre. Então, vou dar só um exemplo para vocês. Para você conhecer uma pessoa melhor, você tem que se tornar íntimo dessa pessoa. Por exemplo, se eu conheço o Wilson, enquanto mais eu conheço ele, mais eu tenho mais intimidade, mais eu sei que ele é uma pessoa boa. Então, se você realmente quer conhecer Deus melhor, você precisa se tornar íntimo. Aí a sua fé vai aumentar cada vez mais. E tem uma forma de nós conhecermos a Deus. Qual é? É lendo a sua palavra. A Bíblia, ela mostra tudo sobre Deus. Então, seja uma pessoa íntima de Deus, lendo a sua palavra, e a sua fé vai crescer ainda mais, certo? Então, eu citei assim 3 pessoas do Antigo Testamento que eram pessoas íntimas de Deus, mas nós temos várias, né? Eu citei Moisés, Neemias e Daniel. Então essas pessoas, por que é que elas obtinham sucesso diante de Deus? Porque elas tinham uma vida assim consagrada a Deus. É porque realmente elas tinham intimidade com Deus. Então, se nós queremos
ter intimidade com Deus, nós precisamos buscar a Deus e conhecer Deus melhor. Então este é o terceiro passo para você continuar sendo abençoado por Deus. Primeiro você tem que se humilhar, ser humilde, depois você tem que orar, depois e agora você tem que buscar a Deus. Você fazendo essas coisas, você está bem encaminhado para continuar recebendo as bênçãos de Deus, certo? Então pergunto a você nesta noite, aplicando para as nossas vidas, você tem buscado realmente ao Senhor? Veja que Enoque era um homem que andava com Deus, certo? Enoque era um homem tão fiel que ele foi levado por Deus, não passou nem pela morte. Diz Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Então seja como Enoque, busque a Deus e seja um homem de Deus, certo? E assim você vai ser abençoado por Deus. O quarto e último passo que nós devemos dar ainda está no versículo 14 ainda, na parte D, no último final do versículo, diz que nós devemos nos converter dos maus caminhos, certo? E eu quero explicar isso aqui para vocês. O que é se converter dos maus caminhos? O que é uma conversão? Uma conversão é um giro de 360 graus. Você vai em uma direção e você volta totalmente. Ou seja, você tem uma vida que é uma vida desregrada, mas quando você se arrepende, se converte ao Senhor, você passa a ter uma vida agora diante de Deus, uma vida de honestidade, certo? Então isso é se converter, certo? Então, se converter é exatamente isso, é uma mudança de mente, como diz lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ali naquele texto, pequeno texto, vai mostrar o que é realmente uma conversão, é uma mudança de mente, né? O apóstolo fala da renovação da vossa mente. Então nós devemos realmente renovar nossa mente para melhor, né? Você vai num caminho errado e agora você se converte e passa a ter um pensamento diferente do que você tinha antes. Então, serão abençoados por Deus? Vocês serão abençoados por Deus com toda sorte de bênçãos, se assim vocês agirem em suas vidas. Então Deus, e no final diz, e Deus ficará atentos, né, às orações que se fizer neste lugar. Ou seja, Deus vai estar atento a todos os pedidos que você fizer. Então pode fazer conhecido diante de Deus as suas petições sem medo, se você dessa forma assim agir, né? Se convertendo dos seus maus caminhos, deixando de fazer o que você vinha fazendo antes e agora está fazendo diferente, certo? Queria só citar um exemplo para vocês aqui de arrependimento, certo? Nós temos o exemplo de Zaqueu, só para você fixar o que é um verdadeiro arrependimento. Zaqueu era um homem cobrador de impostos, e ele era um homem considerado ladrão na época, e roubava, como vocês lêem no texto lá, diz que roubava realmente. E quando Jesus veio para a casa de Zaqueu e disse, houve conversão nessa casa. Por quê? Porque a atitude de Zaqueu foi realmente diferente. Ele teve uma mudança de mente. Ele disse, olha, aqueles que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí nós vemos claramente uma mudança de mente. Nós vemos aí a atitude de um verdadeiro arrependimento na vida de Zaqueu. Essa é o exemplo que nós temos bem claro na Bíblia de uma pessoa que realmente se arrependeu, certo? Então, só aplicando para as nossas vidas. A sua vida mudou depois que você se converteu? Ou se você disse que se converteu, mas continua com a mesma vida que você tinha antes? Então preste bem atenção que isso é muito sério, certo? Então, todo convertido, ele realmente tem uma mudança na sua vida. Porque se assim não for, não é porque ele não se converteu, certo? Zaqueu mudou de vida e era um novo homem, e a partir do momento que se converteu, ele passou a ter uma vida que agradava a Deus, certo? Então é dessa forma que nós devemos realmente agir para continuar sendo abençoado por Deus, certo? Então este é o quarto passo e último, certo? Agora nós vamos ver, ainda no versículo 15 que nós lemos do texto de 2 Crônica 7, o versículo 15, eu não vou ler o versículo, mas lá fala sobre a recompensa por causa da obediência a Deus, certo? Ele diz, se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, o que é que vai acontecer? Eles vão ser recompensados. Isso aí é uma promessa de Deus, é uma aliança que Deus faz com aquele povo, certo? É um contrato verbal,
certo? Ele diz assim: vocês serão perdoados os seus pecados, vocês serão perdoados de todas as iniquidades que vocês praticaram até hoje. Serão abençoados com toda sorte de bênção, certo? Vocês e suas famílias vão ser abençoados para sempre, se vocês colocar isso tudo em prática que eu falei anteriormente. Então Deus vai ficar atento, né, às nossas orações. Então por isso precisamos colocar tudo isso em nossas vidas, e aí as bênçãos vai chegar para você. Porque as promessas de Deus, irmãos, fiquem tranquilos que elas serão cumpridas. Porque Deus não é homem para que minta. E tudo que ele promete, ele cumpre. Até hoje, tudo que está escrito na palavra de Deus, todas as profecias, as que ainda não se cumpriram, vai se cumprir cabalmente como está escrita. Então, Deus promete e ele cumpre, certo? Então, nós vamos terminar esse texto. Espero que tenha abençoado, vocês coloquem em prática para continuar sendo abençoado por Deus. Vou concluir dizendo o seguinte, que Deus promete abençoar aos humildes, arrependidos e a todos que andam retamente em seus caminhos, certo? Então, quer ser abençoado por Deus? Então, não esqueça de ser humilde, não esqueça de orar, não esqueça de buscar a Deus e de se converter dos seus maus caminhos. Então, não tem como você não ser abençoado por Deus, porque, como eu falei antes, isto é uma promessa. Então, que Deus abençoe cada irmão que está assistindo neste momento, abençoe cada família desta congregação aqui em Gameleira. Que Deus abençoe vocês.